Eu venho à tribuna no dia de hoje para falar um pouco de um tema que está nos envolvendo e envolvendo, com certeza, grande parte dos trabalhadores, que estão indignados ainda, senador Pimentel, com a história da dita reforma trabalhista, que nem os empresários sabem bem o que é, o grosso do empresariado. Mas a Fiesp e a CNI sabem muito bem que eles é que formularam esse chamado reforma do empregador, CLT do empregador, que o trabalhador não foi ouvido em nenhum momento. Eles aprovaram exatamente aquilo que foi mandado pela cúpula do empresariado a nível nacional. Mas, ouvindo muito os trabalhadores, senhor presidente, foi que nós apresentamos um projeto que visa revogar essa proposta. Claro que não estamos lá iludidos e nem vendendo ilusão, achar que esse Congresso que está aí, essa Câmara e mesmo o Senado, vai aprovar esse projeto. Mas eu sou daqueles que nunca jogam a toalha e tenho uma grande esperança em 2018, que esse é um debate que tem que começar agora e vai permear as eleições. E, oxalá, em 2018, um Congresso com uma matriz diferente e um presidente da República e um vice, seja homem ou mulher, que tenha compromisso com o povo brasileiro, eles possam, então, ajudar na sinalização daquilo que eu chamo de um projeto para o mundo do trabalho, para empregados e empregadores, e não esse que foi colocado, queremos ou não, goela abaixo do povo brasileiro, sem nenhuma discussão aprofundada. Se grande parte do empresariado não conhece, com certeza os deputados e senadores também não conhecem. É só fazer uma pesquisa e pergunte para os parlamentares se conhecem a essência. Não conhecem, mas votaram favorável. Por isso, senhor presidente, que nós formulamos, depois de ouvir muita gente, uma proposta que foi acatada pela Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado. E criamos, assim, a subcomissão para discutir o Estatuto do Trabalho, que eu gosto de usar na expressão, o Estatuto do Mundo do Trabalho. Já foi instalada a comissão, composta por 3 titulares e 3 suplentes. Os titulares ficou o senador Telmário Mota, de presidente, eu fiquei de vice, o senador Valdir Raup, e na suplência, porque não havia mais espaço, ali para mim todos são considerados titulares, ficou a senadora Ângela Portela, eu diria de novo, como titular também, de fato, senador Hélio José, também de fato, e com isso, senhor presidente, nós procuramos dividir entre todos os partidos na visão proporcional para que todos estejam lá representados. Depois da instalação, a semana passada, já nessa sexta-feira, pela manhã, tivemos a primeira audiência pública da comissão. Começou às 10 horas da manhã, terminou às 2 da tarde. Ouvimos a opinião de representantes sindicais, da assessoria jurídica, ouvimos a Procuradoria-Geral do Trabalho, ouvimos a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, ouvimos representantes de sindicatos nacionais, tanto de auditores, fiscais, ouvimos diversos segmentos, mas como esse não é uma matéria para votar com pressa, ninguém quer votar isso como eles fizeram a deles, a do empregador. Essa não, essa é de empregado e empregador. Nós vamos ouvir a todos, empregados, empregadores, ouvir governantes, ouvir todo o setor e da sociedade.
E, nesse sentido, já definimos outras audiências públicas. Dia 29 de agosto, ouviremos experiências internacionais no campo do mundo do trabalho. Teremos convidados da França, do México, do Chile e de outros. 11 de setembro, teremos, então, audiência pública para debater princípios da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e da própria Constituição, que eu entendo que essa reforma não respeitou nenhuma nem outra. Dia 25 de setembro, princípios basilares para o Estatuto do Trabalho, baseando-se nos princípios da própria CLT. Dia 9 de outubro, normas gerais de tutela do trabalho, identificação profissional, questão salarial e outras remunerações, como, por exemplo, o salário mínimo, que essa dita reforma votada não respeita nem o salário mínimo, que quem tem trabalho intermitente não vai ganhar sequer o salário mínimo mensal. Dia 23 de outubro, normas gerais, de novo, de tutela ao trabalho, mas para discutir carga horária, duração do trabalho, férias, fundo de garantia. Dia 6 de novembro, normas gerais de tutela do trabalho, segurança, medicina do trabalho, e aqui vai entrar, inclusive, claro, a própria Previdência, ou a Seguridade Social, melhor. Dia 9 e 10 de novembro, vamos realizar, então, aqui em Brasília, um seminário nacional sobre o Estatuto do Trabalho, 2 dias, 9 e 10. As outras audiências públicas nós vamos explicando durante o debate da matéria. Eu aproveito, senhor presidente, esse momento, que em seguida eu vou ter que ir lá para a CPI da Previdência, que está fazendo um belíssimo trabalho, Vossa Excelência faz parte. Pela primeira vez agora, os jornais já começaram a falar que é discutível o tal de déficit. Bateram, o que nós estava faltando com a verdade. Mas, felizmente, não quero fazer crítica, né? Senão, até quando nós elogiamos, o país critica. Não. Eu vi que o Jornal o Globo, o Jornal Zero Hora, já mostra lá, com alguns dados, inclusive do TCU, mas para nós é importante. Só ali eles já mostraram que 56 bilhões é uma questão de gestão. Ele já reconhece. Só ali. 56 bilhões só uma questão de gestão. Mostrando que não dá para defender uma reforma quando, por uma questão de gestão, ali tem 56. E eles falam ali muito, respeitosamente, eu diria, da questão da fraude envolvendo trabalhadores. Mas só para ajudar o mesmo os artigos, eu queria que lembrasse a fraude, aquela que é vergonhosa, que é 30 bilhões por ano da dita apropriação indébita. É bom falar também sobre aquela. Então, pegar aqueles 56 de mais 30, já vai para 86 bi. Aí, se pegar um pouquinho mais ali as dívidas prontas para ser executada, já vai para 800 bi. E se pegar um pouquinho mais, botar juros e correção monetária das anistias que querem dar aqui, tu já ultrapassou um tri. Mas isso é um debate que faremos mais na frente. Mas vamos, então, senhor presidente, fazer a leitura desse artigo, que agradeço aqui, porque foi publicado. Os jornais publicaram um artigo que eu escrevi sobre o Estatuto do Trabalho. Saiu no Jornal o Globo do Rio de Janeiro, saiu nos jornais de Porto Alegre, com destaque no Jornal do Comércio de Porto Alegre, o Diário de Canoas e o Timoteiro de Canoas, ambos do Rio Grande do Sul, e saiu também nos jornais de Caxias do Sul e Vale do Sino. Vamos ao texto. O que eu digo no texto do artigo sobre o Estatuto do Trabalho? Eu digo, as legislações não podem beneficiar somente um lado da sociedade, setor econômico ou social. Elas devem ser abrangentes. Não podemos, nós, justificar os erros dos outros com os nossos erros. Porque estaríamos fazendo um erro se quiséssemos agora fazer o Estatuto do Trabalhador. Não,
porque os outros fizeram o Estatuto, que é a mesma coisa, do empregador. Nós estamos fazendo o Estatuto do Mundo do Trabalho. Para o Brasil voltar a crescer e se desenvolver continuamente, é fundamental compreendermos que a relação capital e trabalho deve ser justa, de alto nível. Não pode haver dois pesos e duas medidas. A Lei 13.467 de 2017, mais conhecida como Estatuto do Empregador, Estatuto do Empresário, sancionada no mês de julho pelo governo federal, ao sacramentar aquela reforma, incorreu num erro gravíssimo, ao pender a balança apenas para um lado, desarmonizando assim as relações do mundo do trabalho. Aí que está o problema. Além do mais, vários estudos comprovam que ela não tem o viés modernizador, mas sim do atraso, e muito menos é uma fonte geradora de emprego. Enfim, tomamos essa iniciativa. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal criou a subcomissão temporária para discutir o Estatuto do Trabalho. Nome fantasia, eu diria, Estatuto do Mundo do Trabalho, mas é o Estatuto do Trabalho. Uma proposta que surgiu de diálogos e debates com todas as frentes, com todas as centrais, federações, confederações, trabalhadores da área pública, da área privada, eu diria numa grande frente ampla, numa visão de um projeto de nação, uma visão de um projeto de país. A ideia é a construção de uma nova Carta Social e Trabalhista, que coloque o Brasil em um novo patamar das relações laborais, com direitos e benefícios equilibrados. Ou seja, o Estatuto é uma ousada possibilidade para harmonizar os interesses de classes dos trabalhadores e dos empregadores. É um sonho, porém não utópico. Buscamos dessa forma um diferencial que julgamos ser o mais importante na construção e na transformação de um país em uma verdadeira nação, que é a congregação humanista, solidária e da responsabilidade socioambiental. O Estatuto do Trabalho é uma possibilidade única de o Brasil voltar a se encontrar com o seu povo e as suas diversidades econômicas e sociais, resgatando o espírito inovador que outrora foi cerne para o desenvolvimento do país e para o crescimento do mercado interno, sem deixar, claro, de capturar as oportunidades globais, as novas tecnologias, os avanços no campo da ciência e da humanidade estão fazendo com que novas profissões e mercado de trabalho e emprego surjam como que diariamente. Mas isso não significa que a porta para o futuro, que já é presente, seja a negação de suportes que melhorem as condições de vida da população, buscando a inclusão. E não como faz essa reforma, é a exclusão, e retirando todos os direitos dos trabalhadores e complementando com a reforma da Previdência que eles querem fazer, tira o direito trabalhista, enfraquece o mundo do trabalho e enfraquece também a Previdência, porque com isso eles vão quebrar a Previdência. Enfim, trabalhadores e trabalhadoras que o mercado exige, sejam eles da cidade ou do campo, do próprio mundo virtual, que é a realidade da internet, também merecem ser felizes e ter uma lei básica, que é o que nós estamos propondo, que é uma CLT do mundo do trabalho.
porque aqueles fizeram, eles deixaram os trabalhadores sem lei nenhuma, porque ali o tom daquela proposta é o negociado acima da lei. Ou seja, a lei para o trabalhador não vale mais nada e só vale a vontade de quem emprega. É preciso que os mentores dessa cruel proposta, que eu chamo um monstro, entendam que todos os trabalhadores e trabalhadoras são cidadãos com direito à saúde, à educação, à segurança, ao trabalho, a férias, um salário decente, um salário mínimo também decente, porque agora eles querem, inclusive, reduzir em R$10 o salário mínimo. Não dá para entender. No mínimo, eu diria, faltava R$15 para arredondar para 1.000, eu diria até, por uma questão simbólica, em vez de tirar 10, eu botaria mais 15, para fazer que podermos dizer que o salário mínimo do Brasil, enfim, atingiu a R$1.000. Mas eles não. Eles estão tirando 10. Querem tirar R$10 do dito salário mínimo. O que ia trazer de prejuízo para a economia? Pelo contrário, aumentando o poder de compra da população, você aumenta o mercado interno, se distribui renda. Todos ganham, a União ganha, o Estado ganha. Senador Mas Paim, não, eles retiraram só R$10. para ajudar, é R$10 por mês. Por mês, por que dá mês. R$130 por ano, multiplicando pelos aposentados, pelas pensionistas e pelo pessoal do BPC, que é o benefício de prestação continuada, vai dar entre 12 a 13 bilhões de reais em 2018, só no ano. Essa pequena conta está tirando dos mais pobres entre 12 e 13 bilhões de reais. Para ter uma noção. Uma parte de Vossa Excelência eu peço que inclua aqui, porque foi muito feliz, foi cirúrgico, como a gente fala. Porque a gente fala, tiraram R$10, então ganha mais R$10. Vossa Excelência, que é um estudioso dessa área, foi ministro da Previdência, sabe muito bem o que significa. Por isso, ilustra o meu pronunciamento. Faço questão de repetir. Vossa Excelência disse que é mais ou menos 13 bilhões que eles estão tirando dos mais pobres. Enquanto querem dar anistia aqui. Deram recentemente para uma negociata lá naquele tal de CADEF, né? Que renegociaram com o banco lá 25 bilhões de anistia. E, além disso, a contribuição patronal rural para a Previdência, que desde 97 estava suspensa, deveria ter retomado em 2001, mas através de artifícios legais e judiciais foi retardando, e agora, para que a bancada ruralista votasse no arquivamento do processo contra o senhor presidente da República, o usurpador, ele anistia essa conta e reduz a contribuição de 2,1% para 1,5%. Vejam bem, quem está falando é um ex-ministro da Previdência, membro da CPI da Previdência, um estudioso nesse tema. Ele está alertando, ao mesmo tempo que tiram dos trabalhadores em torno de 13 bilhões de reais, eles fazem essa negociata, né? Eu digo que é uma negociata, porque tudo aí tem por trás os votos lá na Câmara, principalmente para que o presidente não seja processado de acordo com a vontade do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, senador Pimentel. Concluindo, senhor presidente, o Estatuto do Trabalho é o início de uma resposta cívica, ampla e responsável, que será construída de baixo para cima, com a participação de toda a sociedade, dos meios produtivos e com a força da mão de obra brasileira. Senhor presidente, nós que trabalhamos tanto, e Vossa Excelência nos ajudou muito, me lembro, Vossa Excelência era ministro na época, no debate do salário mínimo, que valia $60, e nós, com aquela jornada que fizemos a nível nacional, conseguimos aprovar a inflação mais PIB,
tiramos o salário mínimo de $60 e chegou a $300. E só temos que lamentar muito, muito, muito. Eu já estou providenciando, claro, e providenciei emendas para ver se conseguimos barrar. Espero que os senadores e deputados nos acompanhem nessa proposta de não concordar que o salário mínimo tenha esse prejuízo de R$10, que vai significar para os mais pobres, aí é os mais pobres mesmo, né? Ninguém tem dúvida, um prejuízo de em torno de R$13 bilhões. Me lembro e faço justiça. Outro dia aqui nesse plenário, o senador Magno Malta ali levantou e falou que ele não estava acreditando no que ele viu o presidente da República falar na TV. Aí diversos senadores perguntaram a ele, mas o que é isso? Vai tirar R$10 daquilo que está aprovado já, baseado no orçamento da União? É isso que eu ouvi mesmo. Aí todos fomos conferir e é exatamente isso. A intenção é tirar R$10. Vai tirar dos grandes, presidente Temer. Não vou aqui fazer mais questionamentos, outros que eu poderia fazer, mas quer tirar, tira de quem tem. Quem fatura, e nós sabemos, milhões por ano, que se for por ano, como a JBS, por exemplo, dá mais de 100 bilhões de lucro. Se pegar os principais bancos, que infelizmente devem também para a Previdência, são bilhões de lucro, e você vai tirar R$10. Olha, é um senador que votou pelas reformas, votou com o presidente, ou se absteve, votou pelo afastamento da Dilma. Ele falou aqui indignado, indignadíssimo. Não foi nenhum parlamentar da oposição que trouxe esse questionamento. Ele disse, por amor de Deus, não faça isso. Espero que não faça. Eu trouxe esse assunto também, presidente, porque eu recebi muita correspondência esse fim de semana, senão eu não ia fazer nada em relação a isso. Eu digo, não, já fiz, já encaminhei, já falei na tribuna, já comentamos sobre isso. Agora eu tenho que esperar e concretizar o ato para ver se ele vai mesmo tirar esses R$10. A denúncia foi feita aqui no plenário, nós mesmos fomos conferir e as informações que nos chegaram foram essas, que de fato vai tirar os R$10. Eu ainda faço um apelo aqui para que não tire, pelo contrário, arredonde para R$1.000. Vai dar hoje, pelos cálculos do orçamento, vai dar lá em torno de 980 e poucos, quase 990. Bota mais 10, vem tirar mais 10 e arredonda para R$1.000, fica até mais fácil no troco. E é mais R$13 milhões, 13 bilhões de reais, que entrarão na economia, que ajudará muito a economia, e principalmente, por que não dizer, aqueles que ganham o salário mínimo. E aí nós temos nessa conta quase que, eu ia dizer 90, mas o número eu acho que mais preciso, que 85% dos aposentados ganham o mínimo. E poderiam ter esses R$10 a mais e não a menos, como está sendo proposto.